Olá, tudo bom? Meu nome é Fernanda, eu sou podóloga e hoje eu vou estar falando para vocês sobre bactéria, fungos e vírus, coisas muito importantes usadas na podologia. Então vamos lá começar primeiro pelas bactérias. O reino Monera é formado por bactérias, que são as cinobactérias e a arquebactérias. Esses organismos são simples, formados apenas por uma única célula, ou seja, eles são unicelulares. É extremamente pequenos, normalmente seu tamanho é menor que 8 milímetros, devido à sua dimensão microscópica. As bactérias possuem apenas 4 elementos essenciais: as células, que é a membrana plasmática, citoplasma, ribossomos e cromatina. Vocês podem estar observando aqui na foto. Costumam possuir uma parede celular rígida que envolve extremamente a membrana plasmática, constituída por um trama de proteína interligados e açúcares. Essa substância é responsável pela formação, proteção física e osmótica do organismo. Algumas espécies de bactérias possuem uma cápsula uniforme, espessa e viçosa, atribuindo uma proteção extra contra a pequena penetração de vírus, que são os bacteriófagos, resistente à ofensiva dos glóbulos brancos, os fagocitoses. Além de proporcionar adesão quando conjuntas e em colônias. Considerando o aspecto estrutural geral, uma bactéria é basicamente constituída por uma membrana plasmática. O material genético localiza-se normalmente em regiões chamadas de nucleoide, havendo em alguns casos moléculas menores de DNA, que são os plasmídios, contendo genes que desempenham funções diversas, como, por exemplo, resistente a antibióticos e ações tóxicas injetáveis em competidoras, induzindo a degradação e até mesmo a morte. As bactérias apresentam uma grande variedade metabólica, portanto, é possível encontrar espécies heterotróficas e autotróficas. Vamos entender um pouquinho sobre isso. As bactérias heterotróficas não são capazes de produzir seu próprio alimento. Dentre elas, destacam-se 3 tipos. Primeiro, as bactérias parasitas, que agridem outros seres vivos para obter matéria orgânica, mas causam diversas doenças. As bactérias decompositoras decorre a decomposição de matéria orgânica e assim torna-se imprescindível para a reciclagem de nutrientes do meio ambiente. E por fim, existem as bactérias simbiontes, que são aquelas que obtêm matéria orgânica de outros seres vivos sem prejudicá-los, como ocorre com as enzimas presentes no sistema digestivo de bois e cabras, responsável para auxiliar a digestão da celulose. Por outro lado, as bactérias autróficas são capazes de produzir seu próprio alimento através da fotossíntese. Elas captam energia solar ou da quimicitose, uma reação biológica capaz de produzir energia química, que posteriormente é convertida em compostos orgânicos oxidados. As bactérias também são encontradas em ambientes considerados inóspitos para inúmeros seres vivos. Apesar de seu tamanho imperceptível, esses organismos são muito importantes para o meio ambiente, diretamente na manutenção do ciclo bioquímico, na decomposição de matéria orgânica e também fazem parte do ciclo de nutrientes, realizando a transformação desses componentes presentes na atmosfera, para que ela seja aprimoramente absorvida pelas plantas. As bactérias são muito usadas em processos industriais para a produção de alimento, como ocorre com a coalhada e outros tipos de alimento à base de leite, como o queijo e iogurte, que são utilizados os lactobacilos. As áreas como a engenharia genética e a biotecnologia também recorrem a esses micro-organismos para realizar a síntese de inúmeras substâncias importantes, como a insulina e o hormônio do crescimento. No entanto, é necessário cuidado, uma vez que as bactérias são agentes capazes de provocar doenças muito sérias nos seres humanos. Alguns exemplos são a cólera, a febre tifoide, a lepra e a meningite. Espero que vocês tenham gostado do assunto bactéria. Agora nós vamos falar sobre fungos. Os fungos estão no reino Fungi.
Ou seja, o reino fungi é formado por fungos, organismo que pode ser microscópios ou macroscópios, unicelulares ou pluricelulares, compostos por ínfas, filamentos de células que formam uma rede, chamada de micélio. Essa estrutura se estende até o alimento, realizando a absorção dos seus nutrientes. Os fungos possuem clorofilas, como as plantas, por isso não podem realizar a fotossíntese, ou seja, não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Eles soltam ao seu redor a substância chamada exoenzima, que é praticamente igual à enzima digestiva. Essas enzimas digerem células orgânicas do ambiente e então o fungo absorve o seu alimento que foi digerido por essas exoenzimas. Podem se produzir sexuada ou assexuadamente. Este reino inclui-se os mofos, os bolores, as leveduras e os cogumelos. Curiosamente, a sua suposta proximidade com as plantas já causou inúmeras discussões, e no passado a ciência biológica os classificava como parte desse mesmo reino. Mas os fungos possuem características muito particulares. Assim como as plantas, as paredes das células de um fungo também são muito rígidas. Porém, essa estrutura não é formada por celulose, mas sim por uma substância chamada quitina. Os cogumelos, por exemplo, possuem uma estrutura conhecida como ínfa. As ínfas são pequenos filamentos que formam uma rede chamada de micélias, que fica escondido sobre a terra ou casca de uma árvore, estendendo-se até o alimento e absorvendo os seus nutrientes. Também são muito importantes por estarem diferentemente relacionadas à disseminação dos esporos pelo meio ambiente e, consequentemente, com os processos reprodutivos desse organismo. Diferentemente das plantas, os fungos são organismos que não possuem clorofila, portanto não são capazes de realizar a fotossíntese, o que os define como seres heterotrófos. Por isso, absorve os nutrientes necessários à sua alimentação de duas maneiras distintas. Os fungos decompositores retiram seu alimento dos restos de plantas e animais presentes na natureza. Atuam diretamente na decomposição da matéria orgânica. Enquanto isso, os fungos parasitas vivem às custas de outros seres vivos e, consequentemente, pode causar inúmeras doenças em seus hospedeiros. Atualmente, há mais de 1,5 bilhão de fungos conhecidos. Eles estão presentes nos mais diversos tipos de habitat. Por isso, podem ser encontrados no solo, na água, nos vegetais, nos animais, nos organismos humanos e até mesmo entre os mais variados detritos. No entanto, é necessário muita atenção. Outro tipo de fungo está diretamente associado à patologia, como é o caso das micoses, tanto micoses de pele, de unha como de couro cabeludo, sapinho e a candidíase. São grandes exemplos. Espero que vocês tenham gostado do assunto fungos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre vírus, ok? Os vírus, eles são considerados seres de tamanho extremamente pequeno. Os vírus são formados apenas por uma cápsula proteica que envolve seu material genético, que pode ser tanto DNA como RNA, né? É muito caro, ou é um ou é o outro, é muito difícil acontecer das duas formas. A palavra vírus tem origem do latim que significa fluido venoso ou toxina, e é utilizado para se referir às partículas que infectam células eucariontes. Já o termo bacteriófago é utilizado para descrever os vírus que afetam as células procariontes. Os fungos eles são formados principalmente por proteínas e ácido nucleico. Os vírus são acelulados, só têm condições de realizar suas atividades vitais quando estão no interior de outras células vivas. Assim, são considerados parasitas intercelulares obrigatórios. Em razão dessa característica peculiar, são reconhecidos exatamente como seres vivos. Entretanto, são sistemas biológicos, por possuírem ácido nucleicos em sua constituição, além de sistemas de condição genética. O ácido nucleico pode ser, portanto, DNA quanto RNA, sendo que alguns poucos vírus podem possuir os dois.
Em relação à reprodução, os vírus costumam infectar a célula do hospedeiro ligado à sua proteína vital e à sua proteína receptora. Assim, acontece a multiplicação no material genético, utilizando os ribossomos, otoides, aminoácidos e mitocôndrias da célula. Eles comandam a síntese de proteína e ácidos nucleicos, utilizando a energia do metabolismo do hospedeiro. Assim, essas células iniciais se multiplicam naturalmente, originam novos vírus, todos extremamente semelhantes entre si, contaminando o organismo vivo no qual estão. Diante disso, alguns vírus são patogênicos e muitos perigosos para o bem-estar humano, estando diretamente relacionado a doenças como gripe, sarampo, hepatite e até mesmo a AIDS. Aprender as particularidades dos fungos, vírus e bactérias é essencial para compreender as diferenças entre cada um desses organismos. Por isso que eu fiz esse vídeo para que vocês possam entender realmente a diferença que existe entre os fungos, as bactérias e os vírus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o nosso próximo vídeo.